Vocês conhecem essa pintura? Alguém já viu essa pintura antes? Não? Já? Na internet? Mas tu sabe o que é? Enquanto eu estou abrindo aqui, vou explicar essa pintura. Não consigo abrir, não. Tudo bem, vou de memória mesmo. Essa pintura, ela é uma pintura assim, à primeira vista, nós vemos aí dois rapazes, né? Uma roupa bonita, né? Uma certa realeza, tendo com colares bem vestidos. Essa pintura é uma pintura feita de dois irmãos, de dois príncipes. Na verdade, os nomes deles são Edward e Richard. E eles eram os filhos do rei Edward IV, se não me engano, em 1483, na Inglaterra. Que quando ele faleceu, esses dois rapazes, né, um de 12, o Edward, mais velho, de 12, e o Richard, mais novo, de 9 anos, eles foram deixados aos cuidados, eles eram herdeiros, né, o mais velho era herdeiro ao trono, eles foram deixados aos cuidados do Duque de Gloucester, que era o irmão do falecido rei. E o que aconteceu logo em seguida, assim que o rei faleceu, e esses dois príncipes foram entregues aos cuidados do tio deles, né? O tio fez com que eles sumissem. Colocou eles na Torre de Londres. Vocês conhecem a Torre de Londres, a famosa Torre de Londres, onde os prisioneiros iam para serem descartados, esquecidos, colocados lá e deixados lá até falecerem de alguma forma ou outra. Então, eles foram colocados lá pelo tio deles e ninguém nunca mais os viu vivos. Ninguém nunca mais sabe, não há registro do que aconteceu com esses dois moços assim que o pai deles morreu. 200 anos depois, eles encontraram esqueletos de crianças da idade deles debaixo da escadaria dentro da Torre de Londres. E suspeita-se que são eles, mas só saberemos no céu, quando formos para lá. E o que eu queria dizer? Por que eu estou me referindo a essa história? Porque o tio... Sumiu, pronto. Porque o tio desses príncipes, ele teve um motivo por detrás desse ato, né? Ele teve um propósito, que era justamente ter acesso ao trono. Porque se ele se livrasse daqueles moços, especialmente do mais velho, né? Ele iria, então, ter o direito de assumir o trono, de assumir a soberania, né, a autoridade, o poder de controlar, pelo menos, aquela porção de Inglaterra. E a Inglaterra já tinha passado por muitas guerras. A Guerra das Rosas, inclusive, esses dois rapazes, eles nasceram durante esse período tão turbulento da história da Inglaterra. E foi continuamente seguido de rixas, de brigas, era muito sangue derramado. Por quê? Tudo por conta de uma briga, de uma luta para terem o controle, para terem o poder. Por quê? Porque soberania não se divide. Soberania não se divide. Ou tem uma pessoa soberana, e se alguém ameaçar essa soberania, essa pessoa tem que ir. É uma ameaça, tem que ir, tem que ser descartada, tem que ser vencida, porque só há um lugar para uma pessoa ser soberana. É assim que funciona nas monarquias, é assim que funciona no universo, e é assim que nós, muitas vezes, queremos que funcione na nossa vida. Nós queremos ser as soberanas. Então, esse duque que se tornou rei, esse duque assassino, a sangue frio, o desejo dele pelo poder, pelo controle, pela glória, né, pela autoridade, era tão insaciável que ele cometeu uma grande atrocidade, se desfazendo na sua própria família, de duas crianças que estavam sendo entregues aos cuidados dele, e ele simplesmente fez o que ninguém pode imaginar. E o desejo de soberania, né, o desejo por esse controle, é um desejo insaciável no nosso coração. Porque soberania, a ideia de sermos soberanos, de termos controle, de sermos independentes de uma pessoa maior, mais forte, mais poderosa do que nós, vai nos dar a capacidade, entre aspas, né, nos dá a sensação de que nós temos o poder de fazer o que nós queremos. Então, se eu sou soberano, eu faço o que eu bem quiser. Eu faço a minha vontade. E tem níveis diferentes, né? Tem um nível
eu quero dominar o mundo, né? Que nem Pinky e o cérebro. Então, toda noite, o desejo e o poder insaciável daquele ratinho. Vocês conhecem Pinky e o cérebro, né? Alguém aqui nunca ouviu falar de Pinky e o cérebro? Ok. É um desenho animado, com 2 ratinhos e o cérebro, que toda noite, o Pinky pergunta, cérebro, o que a gente vai fazer hoje à noite? O que nós fazemos toda noite, Pinky? Tentar dominar o mundo. E é um ratinho desse tamanho, e a gente pensa o que passa, né, na cabeça desse personagem, para ele achar que um ratinho desse tamanho teria a capacidade de dominar o mundo. Zero capacidade. Zero capacidade. Mas o desejo continuava lá dentro do coração dele. E nós todos somos cérebro, né? Alguns são Pinky, mas a maioria são cérebro. Se acham capazes de dominar alguma parte deste mundo, nem que seja a sua própria vida. Talvez não a vida do outro, mas a sua própria vida nós queremos sentir em controle, né? Que nós estamos em controle das coisas. Até mesmo em casa. A gente vê em casa, né? Uma dica para as mães, quem já tem filho pequeno, né? Quando a gente está tentando controlar a situação, e as crianças, elas também têm um desejo no coração delas de terem soberania, de autoridade própria, o que muitas vezes a gente faz? A gente dá escolhas, né? Tá, filha? Você vai comer verdura. Aí você quer brócolis ou beterraba? A escolha é deles, né? Eles têm escolha, eles têm poder de escolha, eles podem controlar o que eles vão fazer. Mas nós estamos impondo as escolhas. O que você quer? Você quer arrumar o quarto com ou sem surra, né? Chorando ou não chorando? É escolha, a gente dá escolha a eles, né? Muitas vezes, eles acalmam um pouquinho mais quando eles sentem que estão controlando alguma coisa, quando estão na sensação que estão dominando uma parte da vida deles. Mas o que está acontecendo na verdade? Na verdade, nós estamos no controle da situação e permitindo que eles escolham uma coisa. Então, esse desejo no nosso coração, de onde ele vem? De onde ele vem? É algo que brota no nosso coração desde o Jardim do Éden. Porque Deus plantou lá algo, lá dentro do nosso coração, que era justamente o desejo e a capacidade de dominarmos sobre a criação. De dominarmos e exercermos os nossos dons para controlarmos a criação e para criarmos boas coisas que temos ao nosso redor. E o pecado, ele entrou e fez o quê? Distorceu isso. Então, ao invés de querermos controlar, dominar, sujeitar a criação, nós passamos a querer fazer o quê? Dominar o Criador. Não queremos mais a criação, nós queremos o Criador. Nós queremos estar na posição do Criador. Soberania é ter controle total, autoridade total sobre uma determinada área. É poder dizer, seja feita a minha vontade e o meu desejo, e assim acontecer. Qual é o problema? O problema é Provérbios 29, verso 2. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo lamenta. Ah, Hendrika, eu sou justa. Eu sou justa. Será? Como é que a gente identifica um justo no poder? Será que você é justa mesmo na hora de tomar as escolhas na sua vida? Um justo que está no poder, ele vai reconhecer a soberania de Deus. E qual é a diferença entre um justo e ímpio? O ímpio está disposto a fazer de tudo, pecar, né, descartar a vida do outro, para que a vontade dele seja feita. Eu vou sentar, porque estou ficando meio tonta olhando de lá para cá. Então, vamos lá. Vou atrapalhar aí? Não? Vou sentar. Está todo mundo sentadinho? Está no círculo? Aqui, estamos em casa. Então, vejam só. A raiz, então, da cobiça pela soberania é justamente a distorção desse desejo que nós temos no nosso coração. A distorção daquela capacidade que Deus já nos deu para dominarmos. Ao invés de querermos, então, usar esse dom para exercer esse chamado que Deus nos deu no Jardim do Éden, nós, então, queremos controlar as coisas para determinar que a nossa vontade seja feita sobre todas as coisas. E aí, nós esbarramos com um problema. Qual é o problema? As coisas não acontecem conforme nós queremos, né? As coisas constantemente nos cansam. Por isso que a gente vive cansado. Os filhos não ouvem, né?
a economia não melhora, a conta bancária não cresce, por mais que a gente economize, né? O pneu dá um problema no pneu do carro, dá vazamento em casa, tem que fazer reforma. E a gente fica frustrado. Por quê? Porque nós calculamos tudo, colocamos tudo em planilha, certo? Quem aqui gosta de planilha? Tu gosta de planilha? Oh, Deus abençoe. Colocamos em planilha, temos aplicativos no celular para tentar controlar o horário de bebê. Tem tudo direitinho, tudo certinho, perfeitinho. O que acontece? Não funciona. E nós nos desgastamos. Por quê? Porque essa é a realidade, nós não somos soberanos, nós somos Pinky e o cérebro. Somos pequenos ratinhos brancos num laboratório tentando dominar o mundo. E a nossa capacidade para controlar alguma coisa é tão ridícula quanto isso, mas continuamos nos iludindo. Diz lá em Salmo 14, 1-3. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam, e não há quem faça o bem, não há um sequer. Quando nós... Gente, estudando sobre isso aí essa semana, é sempre assim, né? Caramba, como é que quando nós começamos a estudar um assunto, parece que Deus bate, dá uma chacoalhada no nosso coração. Quando nós paramos para pensar, eu não sou insensata, né? Eu sei que Deus é soberano, é fácil a gente falar que Deus é soberano. É uma das coisas que mais precisamos concordar. É uma coisa que une quase todas as religiões. Se há um Deus, ele é soberano, porque é isso que define Deus. Ser Deus é ser soberano. Não é? Se Deus não for soberano, ele não é Deus. Só que como é que há, então, pessoas que dizem no seu coração, não há Deus? Porque essa soberania nós queremos limitar. Porque ela está ameaçando a nossa. Ela ameaça o nosso desejo de controle, de termos as coisas sobre os nossos pés, sujeitadas à nossa vontade. Então, você fala assim, Rendrica, mas eu não sou insensata, eu sei que há Deus. Eu não digo não há Deus, mas diz sim. Diz sim. Quando é que a gente fala que não há Deus? Quando nós diminuímos Deus, a soberania dele, a apenas questões espirituais. Fala, Deus está lá na igreja, ele é soberano lá, ele é soberano para a salvação, mas dentro da minha casa, como eu controlo a minha vida, a hora de botar as crianças para dormir, a hora de fazer as coisas, nas minhas escolhas de alimentação, nas minhas escolhas de como eu vou gastar meu tempo, quem é soberano sou eu. Não há Deus. Aqui só tem um Deus, sou eu. Então, Deus fica aí na igreja, mas nós somos insensatas porque na nossa vida particular nós falamos, não há Deus. Quando nós pecamos, nós estamos cansadas, nós queremos nos recompensar de alguma forma, e nós falamos, então, não, eu mereço, então eu vou pecar escondida aqui. Se eu fingir que Deus não existe, não há Deus, não há lei, não há regra, ele não é soberano, e por 10 minutos ou 1 hora, esse período de tempo, ou aqui no meu quarto, escondida aqui, não há Deus. Deus vai até a porta do meu quarto, e da porta para dentro não há Deus. Quando nós agradecemos a Deus pelo que Ele fez no passado, mas nós andamos ansiosos quanto ao futuro. Nós dizemos, Deus esteve comigo até agora, mas Deus não está lá no futuro, não há Deus amanhã. Deus não está amanhã. Quando nós não conseguimos entregar os nossos planos, os nossos sonhos a Ele, quando nós dizemos, eu não confio porque eu tenho medo de que Deus pode até ser soberano, mas Ele não é bondoso. Vou ter medo de que Ele vai me fazer passar por um apuro, por uma dificuldade. Então, você fala aí, nesse momento não há Deus. No meu coração, nessa área, não há Deus. E o que a Bíblia fala sobre quem fala que não há Deus? São tolas, insensatas, porque nós somos ratinhas pequenas no laboratório, achando que nós temos o controle sobre alguma coisa, fingindo que se nós fecharmos os olhos, as coisas vão ficar bem. Se nós nos escondermos debaixo do cobertor, Deus vai sumir e nós vamos ter o controle da nossa vida, nós vamos fazer o que nós queremos, nossa vontade vai ser realizada.
E se nós nos esforçarmos o suficiente, né? Como diria a Barbie, se você tentar, você consegue, né? Se você consegue fazer o que você quiser, você consegue ser o que você quiser. Você pode seguir os desejos do seu coração e você tem a capacidade. Por quê? Porque você é empoderada, você é uma deusa, você é uma guerreira, você consegue. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. E pior, diz o insensato no seu coração, eu sou Deus. Eu sou soberano. E aí a gente faz pior do que o Duque de Gloucester, né? Do que aquele usurpador do trono. Nós, no nosso coração, nós livramos as pessoas que estão no nosso caminho. Nós odiamos as pessoas que nos atrapalham. Nós brigamos com as pessoas, o marido, os filhos, quando eles não respeitam a nossa autoridade, não respeitam a nossa soberania. Quando eles fazem com que o nosso trabalho seja mais difícil porque eu mereço isso, porque como ousa você me questionar. E no nosso coração nós nos livramos deles, nós odiamos eles. Nós quebramos os mandamentos do Senhor em nome da nossa soberania. E quando nada disso dá certo, quando tudo dá errado, o que a gente faz? Muitas vezes, não sei vocês, mas meu impulso é me recolher. Forma uma bola, eu quero me encolher, O impulso é ir para um cantinho bem fechadinho, né, o menor canto da casa que eu conseguir, para sentar no canto do chão. Por quê? Qual a lógica por detrás disso, de querer se encolher quando o caos está reinando? Porque naquele cantinho, nada pode dar errado e eu posso reinar. Debaixo do meu cobertor, pelo menos, é um espaço menor e lá eu consigo ter um pouquinho de controle. Quanto maior o espaço, mais difícil, né? Então, vou diminuir o espaço para ver se, pelo menos, nesse espaço, não se eu trancar a porta do banheiro, pelo menos as crianças estão lá de fora e aqui eu reino em paz. Mas é sempre uma busca por controle. É uma busca, é um desejo desenfreado para eu exercer a minha soberania. A minha soberania. E aí nós vivemos ansiosos, nós vivemos cansados, nada contra o cansaço, e o cansaço não é indicativo de que vocês estão pecando, não, viu? É indicativo que vocês estão cansadas, que tem bebê também. Mas nós vivemos desgastadas, nós vivemos cansadas, ansiosas, porque não queremos abrir mão, não queremos renunciar àquilo que achamos que temos. E é uma ironia, porque nós queremos buscar com a nossa soberania felicidade, segurança, paz. E, ao mesmo tempo, justamente por não largarmos o osso, nós estamos jogando tudo isso fora. Por quê? Porque quando o ímpio está no controle, o povo geme. Quando uma pessoa que está com autoridade, que está com poder, usa aquele poder para buscar a sua própria vontade, há sofrimento, há guerra, não há paz, há insegurança, há tristeza, há sofrimento. A segurança e a paz verdadeira não vai existir nunca quando tem um pecador no controle. Quando tem um pecador que acha que está no controle. Um pecador não arrependido, um ímpio que busca a sua própria vontade. Como é que nós sabemos a diferença? Mais uma vez, o ímpio está disposto a pecar para fazer a sua própria vontade, a usar a autoridade para fazer a sua própria vontade. Mas o justo, ele está disposto a fazer o quê? A morrer para fazer a vontade de Deus. A morrer para as suas próprias vontades, para os seus próprios desejos, para os seus próprios sonhos, morrer para si mesmo, para buscar a vontade daquele que é soberano e capaz de fazer infinitamente mais do que a gente pode fazer. Então, o tema é soberania de Deus, e até agora eu só falei da nossa soberania, né? Só falei da nossa soberania, que não existe. Espero que vocês tenham entendido até agora, né? Que o que nós buscamos é uma coisa tão ilusória que seja ser ridículo. Seja ser ridículo, tão ridículo que a palavra de Deus, lá no Salmo 2, se não me engano, diz que quando os príncipes, né, os líderes, eles começam a planejar a rebeldia contra Deus e fazer o mal e tal, Deus ri da cara deles, zomba eles de tão absurdo que é.
criaturas tão pequenas e tão insignificantes tentarem se rebelar contra o soberano sobre os céus e a terra. A soberania de Deus, então, é algo que deve impactar a nossa vida. Deve impactar a nossa vida, assim como todos os atributos de Deus, quando nós estudamos. Então, nós estudamos sobre a seidade de Deus na simplicidade. Qual foi o primeiro? Foi a seidade, simplicidade, singularidade. Tudo isso junto. Nós falamos sobre a imutabilidade de Deus e o infinito, né? A infinitude de Deus. E tudo isso, por conta da simplicidade que o nosso Deus é, né? que cada atributo é inseparável do outro, nós sabemos então também que a soberania de Deus, está entrelaçado com todos os outros atributos dele. Então, o amor de Deus é soberano. A misericórdia de Deus é soberana. A generosidade dele é soberana. A justiça dele é soberana. O amor dele é soberano. O que significa quando eu digo o amor dele, a misericórdia dele e a graça dele são soberanos? Significa que ninguém pode dizer para ele o que fazer com o que ele tem. Que ninguém manda nele. Ninguém pode perguntar. Como a gente estava cantando, né? Quem vai questionar? Quem vai questionar se Deus decidir salvar fulano e não cicrano? Quem pode questionar? Quem ousa questionar se Deus decidir amar um e odiar o outro? Se Deus decidir dar a uns mais dons, mais tempo de vida, outro. Nós lemos a palavra de Deus, que Deus deu aquele aviso ao rei Ezequias, né? Prepare tuas coisas que tu vai morrer logo, logo. E o que o rei Ezequias fez? Ele orou desesperadamente, falou, não, Senhor, me dê mais tempo, por favor, eu sou seu servo e tal. E Deus ouviu e prolongou a vida dele. Moisés fez a mesma coisa. Deus disse, tu não vai entrar na terra prometida, a sua vida vai encerrar aqui. Moisés pediu. E Moisés era um amigo de Deus, né? A Bíblia fala que Moisés era amigo de Deus. Deus não ouviu o pedido de Moisés. Ele ouviu um, não ouviu o outro. Ele deu dons a uns, não deu dons a outros. Ele deu recursos a uns, não deu recursos a outros. Mais para um, menos para um. Como é que nós podemos questionar isso? Com base em quem? Com base em quê? Não podemos. É a soberania de Deus. Eu sei que em casa, as crianças, toda vez que eu dou uma ordem para as crianças, são muito espertas, mas por quê? Sempre tem um porquê. Aí, geralmente, eu tento explicar, né? Quando tem tempo, né? Quando a gente não está desesperado tentando chegar no lugar. Não, por que isso? Por que aquilo? Às vezes eu dou a ordem já com explicação, né? Para economizar o tempo, porque eu sei que vem a pergunta. Dou a ordem, já dou a explicação. Mas eles querem saber o porquê. Não tem problema. A gente resolve, dá entendimento, até porque eu quero que eles aprendam a tomar boas decisões lá no futuro, sem que a mamãe tenha que ficar explicando a hora toda. Então, por conta própria, eles têm que saber que comer a verdura faz bem para o corpo deles, não é só porque mamãe é chata que eles têm que comer o brócolis. Brócolis não, eles adoram brócolis, mas, por exemplo, pepino, não gosto de pepino. Tem que comer, porque está no prato. Por quê? Porque faz bem para o corpo. Só que, nem sempre a mamãe pode explicar. Nem sempre eu vou poder dar uma explicação detalhada para algumas coisas. E eu sou extremamente limitada. Eu não sou uma pessoa absurdamente mais inteligente do que os meus filhos. Deus é infinitamente mais sábio que nós. Ele conhece muito mais do que nós. Então, há coisas, muitas coisas neste mundo, que nós vamos até questionar, até perguntar. Mas como aconteceu com Jó, pode ser que Deus não dê resposta. E fale assim, quem é você? Para me perguntar. Quem é você? Onde você esteve quando eu lancei os fundamentos da terra? Então, Deus é soberano porque Ele é Deus. E eu gosto de uma frase que o Sproul, o R.C. Sproul, ele fala, que se Deus... Cadê? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Se não falar de cor é... Ele fala que se houver uma só molécula autônoma no universo, se existir uma molécula, um átomo, um elétron, que não esteja sobre a soberania de Deus, que seja uma molécula autônoma, fora do alcance da soberania de Deus, uma só molécula correndo solta fora do alcance da soberana ordenação de Deus, então
não podemos ter um mínimo de confiança de que qualquer promessa que Deus fez sobre o futuro, se concretizará. Porque o que nos garante que aquela única molécula não vai atrapalhar todo o plano, todo o projeto, toda a previsão do futuro de que Jesus virá, né? O plano de Jesus voltar. Se aquela única molécula, se o diabo perceber que aquela única molécula está fora da autonomia, da soberania de Deus, se aproveitar daquilo e usar aquilo para atrapalhar os planos de Deus, então tudo vai se frustrar. Não existe uma molécula, nada que não esteja debaixo da soberania de Deus. Por quê? Porque se Deus não for soberano, ele não é Deus. Se Deus não for soberano, ele não é Deus. Se Deus não for soberano sobre todas as coisas, ele não é Deus. Então, como é que nós definimos soberania? Soberania, ele vai envolver, e eu vou usar aqui um texto de John Frame. Se vocês depois quiserem dar uma pesquisada, o John Frame, ele fala muito bem sobre esse assunto. E ele fala o seguinte, que a soberania de Deus nós podemos classificar em 3 aspectos. Então, primeiro, controle. Soberania de Deus significa que ele tem um controle absoluto de tudo. Ele consegue controlar absolutamente tudo. E o controle dele é completamente eficaz e universal. Eficaz em que sentido? Significa que se ele falou, eu vou fazer, ele faz. Não tem quem peça. Salmo 115, 3. O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Deus, ele quer, ele vai fazer. Não é que nem a gente, né? Eu falei aqui, quando eu saí de casa, vou chegar na hora. Cheguei 5 minutos atrasada. Hoje de manhã, eu vou acordar às 7, levantar às 7 em ponto. Meu alarme não tocou. Acordei às 7h30. Nós queremos muitas coisas, né? Eu vou respeitar a minha dieta. Não deu, né? Comi um brigadeiro, a gente se descontrolou. Então, nós queremos muitas coisas, nós tentamos fazer muitas coisas, só que o nosso controle não é eficaz, não é absoluto, não é irrevocável. Deus, se Ele quer, vai ser feito. Se é vontade dele que esse evento se encerre mais cedo, cai um raio aqui, Senhor Deus, por favor, não, agora não. Mas, eu fico nervosa, às vezes, pensando assim, né? Deus é bom, mas pode ser que Ele queira que eu volte mais cedo, né? Que a gente volte mais cedo. E isso é bom também, né? Pois é, talvez, né, a vontade dele seja que nós voltemos logo. Então, talvez seja, né, que agora seja a hora que Ele quer me levar. Vai bater o carro, alguém vai bater em mim. Isso é coisa de noiada, né? Isso já sou eu querendo controlar a minha vida. Ou tentando controlar Deus, né? A gente tem que descansar. Mas Ele faz conforme a vontade dEle, não conforme a nossa. Ele não fica consultando, Jana, o que tu quer comer hoje para o almoço? Como a gente faz, né? Com o marido, com as crianças. Não pergunta, não. Hendrika, né? O que você quer que eu faça hoje em teu benefício? Ele pede para nós orarmos. Ele pede que nós venhamos até Ele com nossas petições, nossos pedidos, as angústias no coração. Mas Ele não vai falar assim, não. Tá bom. É para agradar. Eu não queria, não, mas para agradá-la, né? Para agradar a Hendrika, né? Pessoa tão... Uau, legal, né? Está usando um colar tão bonito que o marido deu. Ela fez o que o marido pediu, botou o colar, então eu vou dar o que ela quer, né? Eu vou dar um presente para ela. Ele não consulta homens como nós, porque nós somos ratinhos de laboratório. Não, isso é péssimo, né? Eu não estou gostando dessa ilustração, não. Não somos ratinhos de laboratório, porque Deus não está nos usando como cobaias. Não está usando, não. Experiência, exatamente. Não somos experiência de Deus. Ele nos ama, Ele morreu por nós. Mas a pateticidade de nós querermos achar que nós controlamos Deus de alguma forma é tamanha que parece isso mesmo. Então, diz lá em Daniel 4:35, todos os habitantes da terra são por Ele reputados em nada. E, segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os habitantes da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes.
Então, Deus faz tudo de acordo com sua própria vontade. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isaías 14, 27. Pois se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Então, o controle dele é eficaz. Ele quer, ele pode. Ele quer que chova, vai chover. Ele quer que o mar se acalme, o mar vai se acalmar. Ele quer que o sol fique parado por um dia, né? Como ele fez lá no Antigo Testamento, vai ficar parado por um dia. Quer que o mar se abra, ele vai abrir. Quer que o sol se apague por um dia, 3 dias inteiros, vai se apagar. Quer que o rio se torne sangue, basta ele desejar, vai se tornar sangue. Quer que mantenha-se o universo intacto, é só ele desejar. Vocês perceberam que nós estamos aqui agora com todos os elementos no seu lugar, né? As leis da gravidade estão funcionando, pelo menos vocês não estão boiando por aí, né? Infelizmente, a lei da gravidade está funcionando, né? Que algumas partes estão caindo antes que deveriam estar pesando mais, né? Ontem eu tomei um banho de ofurô, estava tão levezinha, né? Aí, de repente, escorreu toda a água, né? Eu tirei toda a água e me senti tão pesada. Eu falei, Senhor, obrigada pela lei da gravidade, né? Mas eu poderia me sentir um pouquinho mais leve na vida. Mas tudo funciona de acordo com a lei dele. Porque o controle dele não é apenas eficaz, é universal. Ele controla o mundo material. Então, se a gente olhar lá para fora, a gente vê as nuvens, a gente vê as folhas, a gente vê a luz funcionando como ela deveria funcionar. Os detalhes mais íntimos do nosso corpo. O seu corpo agora, nesse exato instante, está funcionando sem você saber. Tá? Está acontecendo milhares de multiplicações celulares nesse exato instante no seu corpo, sem você dizer que aconteça. Tá? A pele está se reproduzindo, né? Está multiplicando, está tudo funcionando. Ou não. Algumas coisas estão quebradas, mas vão funcionar por conta do decreto de Deus, porque Ele deseja e acontece. Então, quanto mais nós percebermos isso, mais nós vamos entender que nós estamos aqui com um propósito. Porque se Deus deseja que as coisas funcionem, se Deus deseja que você esteja aqui agora, se você está sentada, se você está viva, é porque há um motivo. Porque Deus não é um Deus de caos. Ele não é um Deus que faz as coisas sem motivo. Ele é um Deus que sabe muito bem como é que Ele está aplicando o poder e a capacidade dele, o controle dele, e para que motivo. Ele também controla a história do mundo. Então, nós estamos vivendo agora. Eu estava brincando com o Ronaldo que desde que o pastor Davi veio para cá e voltou lá para São Paulo, eu fiquei com coisas meio apocalípticas na cabeça, porque a gente conversou muito sobre o fim do mundo e tal, nas conversas que tivemos, e sobre como parece que, né, as coisas estão acelerando e cada vez mais, daqui a pouco a moeda vai deixar de existir, vai ser tudo digital, e aí vai ser mais difícil os cristãos, né, comprarem e venderem, porque vai ser um maior controle, pode ser que haja maior perseguição, pode ser não, vai haver maior perseguição para a igreja. E isso dá medo. Não dá um certo medo. Medo, por quê? Porque nós vamos perder o controle que a gente acha que tem. Mas nós estamos inseridos dentro de uma história que Deus controla perfeitamente. Atos 17, 26. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Em todo instante. A gente fala, não, Deus está no controle, Deus está no controle. Mas nós não acreditamos nisso muitas vezes. Não acreditamos. Porque o medo acaba reinando no nosso coração. Nós ficamos ansiosos. Será que Deus vai me fazer sofrer? Será? Eu perguntei isso para o pastor. Será que, né? Como é que a gente lida com esse medo no nosso coração? Falar assim, se eu abrir mão, olha aí, o orgulho, né, a arrogância da pessoa. Se eu renunciar ao poder na minha vida, se eu confiar em Deus, o que me garante que Ele não vai me fazer sofrer por amor a Ele? Aí eu perguntei isso para o pastor. Ele falou, eu estou com medo de confiar em Deus.
no futuro, né, que vier, e o plano dele, para mim, não ser o plano que eu tenho para mim. Porque o meu plano é viver uma longa vida feliz, satisfeita, sem sofrer, né? Ver meus filhos crescerem, terem filhos, a família se multiplicar. Não preciso ser rica, mas pelo menos ter um meu lugarzinho, ter a comidinha todo dia, tá bom, tá tranquilo. Pode ser que Deus arranque tudo, né? Aí dá medo de cantar Castelo Forte. Vocês sabem a última estrofe de Castelo Forte. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar. Ai, finalmente. Com ele reinaremos. Eu sei que quando eu canto com as crianças, a Samanta olha para mim meio assustada nesse último verso. Eu falo aí, não, peraí. Com ele reinaremos. E se ele nos fizer sofrer e tirar tudo de nós? Aí o pastor Davi falou, é passageiro. É tudo passageiro. E nós podemos ter a confiança de que é passageiro porque Deus é soberano. Porque Ele pode cumprir a promessa. Porque não é uma promessa que papai e mamãe fazem para os filhos e os planos são frustrados porque alguma coisa acontece. Não. A promessa de Deus vai ser cumprida porque Ele é soberano. Nós temos esperança de que esse sofrimento e qualquer coisa que acontecer conosco é passageiro, porque Ele é soberano. Nós podemos ter paz nesta vida, nós podemos descansar nele, podemos saber que, independente do que acontecer, Ele estará conosco amanhã, porque Ele é soberano. Porque Ele prometeu-nos estar conosco até o fim dos tempos. Então, Ele é soberano sobre a história do mundo. Ele é soberano sobre o mundo natural, a história do mundo, e aí a nossa vida individual. Às vezes a gente tem a impressão de que tudo bem, Deus está em controle, né, do caminho da igreja, né, a igreja vai ser preservada e tudo mais, e eu na minha vida individual, né, eu na minha casa, eu nos meus problemas que parecem ser tão corriqueiros, que não merecem nem atenção, né? Não quero nem comentar, porque eu sei que já vai passar. Será que Deus é soberano? Quando eu voltar em casa, naquele instante que eu chegar em casa, e a casa está de cabeça para baixo, com as gêmeas berrando. E aí tem Pedrinho correndo para um lado, tem uma gêmea chorando, a outra está se desbaldando aí, e eu estou sozinha aqui porque o marido saiu para fazer alguma coisa. Será que Deus é soberano naquele instante? Quando eu recebo, só eu estou passando por aquilo, eu recebo uma ligação de que uma pessoa amada faleceu, ou que uma pessoa me traiu, falou uma coisa feia. Onde está Deus nesse momento? E a palavra de Deus diz que Ele é soberano, Ele está presente, Ele está em controle de todas as coisas. Não apenas isso, melhor do que isso. Provérbios 21:1 diz: como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Ele está no controle também. E aí eu começo a entrar numa área meio complicada, né? Porque aí já vão perguntar, né? E a responsabilidade humana? Calma, irmãs, a gente já chega lá. Eu tive toda uma conversa com o Ronaldo hoje, porque eu fiquei com medo de falar heresia. Talvez eu fale, depois vocês conversem com ele. Não vou, não. Se Deus permitir, não vou falar, não. Mas aqui está dizendo que Deus controla até mesmo o coração. Ele é soberano sobre os corações dos homens. Ele é soberano sobre os nossos planos individuais. Tiago 4:13-16. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Também viveremos, né? Porque as pessoas já estavam tendo como dado, como uma coisa já esperada. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a este é mau. E aí nós colocamos um nome naquilo que a gente já estava falando. A cobiça pela soberania de Deus, o desejo de controlar as coisas, né? A ilusão de que nós temos controle de uma coisa. Qual é o nome disso?
Qual é o nome disso? Acabei de falar. Orgulho. Orgulho. Qual foi o motivo da queda de Satanás? Foi orgulho. Este também desejou controlar, dominar, usurpar a autoridade de Deus. E o orgulho dele foi a queda. E foi da mesma forma que ele foi lá no jardim do Éden. E ele falou para Eva, né? Será que Deus não está usando a soberania dele, né, a autoridade dele, para fazer um mal? Será que ele é bom? Você também pode declarar a sua independência, que nem eu. Declare sua independência, seja um país soberano. Né? Determine suas próprias leis, busque a sua própria vontade. E aí nós estamos com esse problema até hoje. Tadinha da Eva. O problema era de Adão, né? O problema era Adão, que não deu uma corrigida lá na esposa dele. Não, os dois erraram. Então, a nossa vida individual também está. Os detalhes, os desejos, tudo está sujeito à soberania de Deus. A soberania de Deus, então, eu falei 3 coisas, né? Controle, o que Ele quer fazer, Ele vai fazer, eficaz e universalmente. Não tem um átomo deste universo que escapa do controle de Deus. Nada. Nada, 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 nada. Autoridade. Então, Ele pode ter o controle, mas tem autoridade para mandar? Tem. Não tem nenhum ser maior do que Ele. É supremo em todos os seus atributos. Ele tem toda a autoridade sobre a terra e o céu. E transcende a autoridade dele todas as demais autoridades. Romanos 13, 1-2. Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E a autoridade dele não é apenas uma que transcende todas as autoridades, mas ela é absoluta e irrevogável. Então, às vezes, a gente fala assim, eu sei que Deus falou para, né, não roubar, mas, né, ou talvez não matar, né? Aí Jesus fala que quem odiar o irmão no coração já está matando, mas é porque ele não conhece a fulaninha. Se ele conhecesse a fulaninha, entenderiam, né, como é difícil gostar da fulaninha. Na verdade, é quase impossível gostar da fulaninha. É muito mais cômodo e justo, certo, odiar a fulaninha. Então, se Deus soubesse, Ele não diria para não odiar, porque nesse instante realmente é muito difícil. Eu tentei e não estou conseguindo. Mas a autoridade de Deus é absoluta. Tanto é que Ele se apresenta como ser soberano, supremo sobre todas as coisas, antes de dar os 10 mandamentos. Então, lá em Êxodo 20, versos 1-2, ele fala o quê? Antes de entrar nos 10 mandamentos, qual é a primeira coisa que ele fala? A base para todas as coisas. Alguém sabe de cor? Eu sou o Senhor, teu Deus. Vocês vão me obedecer? Por quê? Porque eu sou bonzão? Não. Eu não tenho nenhum outro motivo. Vocês vão me obedecer porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Vocês viram Faraó? Faraó foi esmagado por paredes de água. Faraó foi destruído. Os deuses dos egípcios, esmaguei cada um. Né? O deus Ra, que é o deus do sol, apaguei ele por 3 dias. O deus no Nilo, manchei, eu tornei ele imundo. Lá, tornei ele sangue. Destruí, matei ele. A deusa da fertilidade, né, cujo símbolo era as rãs, né, fiz palhaçada com ela, ri da cara dela, jogando um monte de sapo lá entre os egípcios. Cada um dos deuses dos egípcios, eu mostrei para eles que não tinha autoridade, nem controle, nem autoridade. Eu esmaguei com uma só palavra. E até demorei demais, né? Que foram 10 pragas, poderia ter feito com uma só. Poderia ter destruído com uma só. Mas fiz questão, ele fez questão de mostrar um por um. Olha a paciência do nosso Deus com o seu povo, de mostrar um por um, ele destruindo todos os senhores, todos os deuses, todas as autoridades que eles tinham sobre eles, mostrando quem de fato mandava.
Deus. Por isso, antes dos 10 mandamentos que ele deu para o seu povo, ele diz: eu sou o Senhor. É minha autoridade que vocês vão obedecer. Então, nós temos aí a soberania dele no controle absoluto, na autoridade absoluta. E essa autoridade absoluta, ela também tem que ser lembrada no momento que nós estamos obedecendo às autoridades aqui nessa terra, certo? Então, maridos, nós nos submetemos, né, à sua autoridade, nós amamos, servimos, sim, mesmo quando é contrário à nossa vontade, às vezes, mas se afastar, se sair de debaixo do guarda-chuva da autoridade de Deus, nós temos o direito e o dever de desobedecer para honrar a Deus. Por quê? Porque a autoridade de Deus é absoluta. Do marido, não. Toda autoridade aqui na terra é passageira. Ela é finita. Toda. Aqui nesta terra não há uma só autoridade que não tenha um fim. Tem um começo, meio, tem fim. Tá? Pais sobre os seus filhos vão sair de casa, vai acabar a autoridade. Tá? Mesmo que a gente fique insistindo, depois que eles crescerem, acabou. Não tem mais que ficar mandando em nada. Agora é só orar pela bênção, poder tocar a vida e ter um pouco de bom senso na vida. Mas vai ter um fim. A autoridade de Deus é acima de tudo. E, finalmente, a presença absoluta de Deus. A presença. Porque quando nós falamos da soberania de Deus, é muito, muito perigoso a gente entrar num aspecto de que a gente começar a pensar, não, essa soberania torna Deus, então, muito frio. Não é? É uma frieza soberania, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, né? Do jeito que ele quer. Mas a presença dele, que a palavra de Deus nos revela a respeito da soberania, é uma presença que nos mostra que ele usa a soberania dele para amar o seu povo, para cuidar do seu povo. Não é algo egoísta, não é algo que nós olhemos assim e falamos, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver conosco. Lembrando que o fim principal de todas as coisas é o quê? A glória dele. A glória dele. E não tem onde nós olharmos para isso e falar, isso aqui é arrogância, isso aqui é orgulho. Não tem como, porque não tem ser maior do que Deus. Ele é o único que pode fazer as coisas, todas as coisas para a sua própria glória. Todas as coisas. Mas ele se faz presente em nossas vidas. Então, ele se torna Emanuel, Deus conosco. Ele luta as nossas batalhas, ele carrega o nosso sofrimento, ele morreu a nossa morte, ele está conosco dia e noite. Ele se preocupa como um pai se preocupa com seu filho. Tanto é que ele nos encoraja, o Senhor Jesus nos encoraja a orarmos. Olha aí o cuidado. Gente, eu fico encantado com a oração do Pai Nosso. Porque lá não é uma forma de manipular a Deus. Jesus não está dando uma dica de como conseguir com o papai do céu, né, o que queremos, falando um mantra, uma oração específica. Fala essa oração aqui que Deus dá para vocês se vocês quiserem. Não. Ele nos ensina uma oração que não apenas vai nos revelar quem Deus é, mas vai tratando o nosso coração. Então, como é que é o Pai Nosso? Me ajudem, porque minha memória está meio... Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha teu reino, faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos parar aí. Quantas de vocês conseguem orar isso honestamente? Levantem a mão. Pode levantar a mão, mas tranquilo. Tem hora que eu consigo, tem hora que não. Na maioria das vezes não consigo. Faça-se a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então, Deus não precisa da tua permissão, não, para fazer a vontade dele. Né? Jesus não está falando assim, fala para Deus fazer a vontade dele, porque senão, né, o diabo vai reinar. Não. É um tratamento do nosso coração. Nós a chegarmos perante um Deus soberano, sem reconhecer essa soberania, é um perigo para nós. É um perigo para nós. E ele cuidadosamente, na sua soberania, no seu amor soberano, na sua graça soberana, ele olha para nós e fala assim, eu vou te ensinar como falar com Deus e, ao mesmo tempo, pensar a respeito de Deus para que as suas orações estão sendo alinhadas
conforme o caráter de Deus. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Venha o teu reino, não o meu. O meu é um reino caótico. A minha vontade não presta. Que a sua vontade reine na minha vida. Então, Ele é um Deus que está presente. Não é uma soberania que a gente fala que nem as crianças, né? Quando a gente sai, criança pronta. Muitas vezes. Por quê? Porque a nossa soberania está limitada ao que a gente está vendo, né? Quando a mamãe sai, aí, a não ser que eles sejam muito bem educados, né? A saberem que mamãe tem olho por toda parte e que o irmão pode entregar ao outro. Mas não geralmente assim, quando a autoridade some, o caos reina, o caos reina. Mas Deus se faz presente. Não há um momento em que ele, não prestou atenção, deixou escapulir alguma coisa. Ele se faz muito presente aqui, ele está aqui. Ele é soberano aqui agora. Se faz presente em amor. Deixa eu pular isso aqui, que senão vou falar demais. Para a gente ter tempo de conversar depois. Só que hoje em dia nós, então, vivemos num mundo em que tentam diminuir a soberania de Deus. Por quê? Porque as pessoas não conseguem compreender como é que um Deus soberano pode ser um Deus bondoso. Né? Como é que um Deus que controla todas as coisas consegue permitir acidentes, consegue permitir atrocidades, consegue permitir desastres naturais, aquilo que aconteceu lá no Havaí, por exemplo, em Maui. Como é que aquilo aconteceu? Por que Deus permitiu aquilo? Os furacões, os terremotos, tantas coisas que nós olhamos e falamos assim, Senhor, eu não consigo entender por que o Senhor, soberano, permitiu que isso acontecesse. Como é que isso reflete a tua glória? Vocês estão rindo aí, depois eu vou descobrir o que é. Então, o que acontece? As pessoas tentam reduzir, tentam desculpar a Deus, né? E, geralmente, o que sai? Porque eles não querem tirar o nome de Deus bondoso, né? Porque um Deus bondoso é o que atrai as pessoas. Se Deus for um Deus maldoso, então ninguém vai querer ir para essa igreja. Então, Deus tem que ser bondoso, Deus tem que ser amor. Então, qual é o atributo que eles vão jogar pela janela? A soberania de Deus. Deus até queria, ele tentou, mas não conseguiu. Ele até se esforçou. Eles reduzem Deus a um ser indefeso, que gostaria de ajudar, mas não tem o poder para fazer isso. Que depende da boa vontade do ser humano, que quer salvar todos, só não consegue porque o ser humano não coopera, né? Só não salva porque a desgraça do homem não se arrepende logo. Então, ele fica esperando e fala assim, ó. E trata Jesus como se Jesus estivesse implorando. Por favor, meu filho, por favor. Venha, meu filho, por favor, não jogue sua vida fora assim, por favor. E se torna risível. Um Deus patético. Um Deus que não é respeitável. Um Deus que precisa implorar para que os seus súditos façam bem. E a vontade desse Criador, então, se torna tão impotente, eles invertem, né? Porque é natural. Nesses cultos, nas igrejas onde se joga fora a soberania de Deus, qual é o inevitável? Que o ser humano, o homem, vai ser o centro de todo o culto, de tudo. Então, o ser humano se torna o mais importante, aquele que consegue vira coach. Né? Começa as sessões de coach. Você consegue, você é bom, você tem valor, e é só isso que fala. Como é que, então, podemos conciliar? Porque aí a gente tem problema. Qual é o problema? A soberania de Deus entra em embate. E eu vou terminando aqui. Terminando? Não? Terminando. Terminando. Como é que nós conciliamos a soberania de Deus com a bondade de Deus e a famosa responsabilidade humana? Porque a gente pode falar muito da soberania de Deus aqui, as pessoas nos chamarem de hipercalvinistas, que hoje em dia é moda falar assim, você fala demais da soberania de Deus, parece até que as pessoas não têm responsabilidade própria. Não é isso. Porque a partir do momento que nós saímos aqui,
vocês vão fazer escolhas. Vocês podem até saber que Deus está no controle da sua história. Mas as escolhas que você fizer são as suas. Você será responsabilizado por isso. Tem muita gente que fala assim, você tem que parar de falar sobre soberania de Deus, porque as pessoas vão usar isso como desculpa para pecar. Porque se Deus está no controle de tudo, o que eu vou fazer? Para que eu vou orar? Para que eu vou evangelizar? Para que eu vou fazer qualquer coisa disso? A resposta é, se Deus não for soberano, para que você vai fazer isso? Qual a esperança que você tem quando você for orar? Se Ele não for soberano, você vai orar para quem? Você vai pregar por quê? Você vai evangelizar quem se você não tem garantia da salvação da pessoa que está aí? Se Deus talvez não seja capaz, você está pregando, né, falando do evangelho, se talvez Deus não for capaz de salvar aquela pessoa, qual a esperança que você tem? Que esperança você está pregando para essa pessoa? Se Deus talvez não for capaz de atender o seu pedido de oração, por que você está orando? Por que você simplesmente não sai lá e faz você mesmo? Porque é mais, é mais prático, né? É mais eficaz. Se Deus é tão soberano quanto você é, na verdade, você é mais soberano do que Deus, porque claramente, então, Deus não consegue fazer nada sem a tua permissão. Por que você tem esperança nessa vida? Não tem. Não tem. Qual é o problema? O problema é que nós somos seres pequenos, tentando compreender conceitos que estão além do nosso alcance. É que nem um desenho 2D, né, um desenho na televisão. Tentar compreender aquilo que está do outro lado. O que está sendo retratado. Vocês olham no espelho, né, um espelho, ele tem uma dimensão, tem largura, tem altura, não tem profundidade. Um espelho, você bate, você não consegue entrar, a não ser que seja o espelho do Mickey, você entra lá, vai para o outro mundo lá do Mickey. Mas um espelho de verdade, na nossa vida real, não tem cheiro, não tem som, só tem cor, só tem imagem, só tem isso. Se você perguntar para o reflexo no espelho, e se o reflexo pudesse responder, qual é o cheiro de uma rosa? O reflexo conseguiria te explicar o que é o cheiro de uma rosa? Não, porque não faz parte da dimensão que aquele reflexo se encontra. Não consegue compreender, não existe, ele não existe nessa realidade. Então, nós precisamos entender que este mundo material não é tudo que existe. Existe uma dimensão muito maior, espiritual, onde essas coisas elas se encaixam perfeitamente. Mas, de qualquer forma, e eu sei que vocês vão perguntar, então vou responder logo. Como é que nós conseguimos conciliar essas coisas? A primeira pergunta é, e famosa, que eu vou ter que responder. Deus é o autor do mal? Quem aqui acha que sim, levanta a mão. Sim? Podem falar. Permite o mal? Ele tem o quê? O controle. O que mais? A gente tem que fazer um debate, né? Tem que fazer a gente sentou, mas tem que conversar, né? Tem que conversar. Oi? Sim, o diabo. Então, é a permissão de Deus, ele permite, mas Deus inventou o mal? Será que Deus criou o mal? Ele o quê? De certa forma. É difícil, né? Como é que nós vamos chamar Deus de bom se existe mal? E se sabemos que tudo que existe foi Deus que criou? Como é que... Aí eu perguntei para o Ronaldo, né? Eu falei assim, Ronaldo, me ajuda, porque senão eu vou falar heresia. Ele falou, não. Ele não é o autor do mal. Mas por quê? Porque tem uma diferença entre ser autor e ser a causa primária. Isso é tão importante que tem lá no nosso... Na confissão? Não, o CFW, Confissão de Fé, de Westminster. E diz o seguinte lá. Desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade,
Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de um modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem a tirada a liberdade ou a contingência de causas secundárias. Em vez disso, é estabelecida. Ele não é o autor do mal, mas ele determinou que o mal acontecesse. O mal não pode acontecer sem que Deus permita. Então, se vocês tiverem a Bíblia, aí alguém pode ler esse trecho aqui? 2 Samuel 24. E outra pessoa, se puder abrir em 1 Crônicas 21. Alguém em 2 Samuel 24? Pode no começo mesmo, os primeiros 3 versículos. Pronto. Quem é que incitou Davi? O Senhor. Quem é que cometeu o pecado? Davi. Deus, está dizendo aí que Deus incitou Davi a fazer um mal. Mas espera aí, como assim? Alguém abriu em 2 Crônicas? 2 Crônicas 21. Fala os primeiros 2 versículos. Pronto. Quem citou Davi aí? Foi Satanás. E aqui? Espera aí. Foi quem? Foi Deus ou Satanás? Aí Deus, em Samuel, Deus, e em Crônicas, Satanás. Como é que a gente resolve isso? A mesma situação. Como é que resolve? Chama-se causas secundárias. Deus determinou, na sua soberania, que Davi iria cometer aquele pecado. Por quê? Por que, Senhor? Para a glória dele, para que ele pudesse revelar a sua graça, a sua glória. Como é que ele fez isso? Ele mesmo não comete pecado, não pode, porque a Bíblia fala que nele não há sombra de pecado, não há pecado, ele é santo. Ele usou uma causa secundária. Quem foi a causa secundária? Satanás. A mesma coisa que aconteceu com Jó, né? Jó. A mesma coisa. Satanás foi a causa secundária para que Davi cometesse o pecado. Isso isentou Davi do pecado dele? Não, porque se for ler mais adiante, tanto em Samuel quanto em Crônicas, a Bíblia fala que Davi se arrependeu do seu pecado. E olha que maravilha, que aí a gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa com as crianças, né? Dando escolha. Deus deu escolha para Davi escolher como ele iria ser castigado. É o quê? Acho que 3 anos de fome, 3 meses. Pode falar. Só isso. Né? Não é nem brócolis, nem beterraba. É 3 anos de fome. Por quê? Aí o que Davi escolheu? Davi escolheu o mais leve, né? O 3 dias de peste. Só. Não, mas na verdade ele falou, é melhor que nós nos entreguemos às mãos de Deus do que nas mãos do inimigo. Então foram 3 dias pesados de peste. Tá? Aí a disciplina positiva não funciona. Tem que ser na marra, o castigo mesmo. Mas vocês perceberam que Deus em nenhum momento deixou de ser soberano? Mas o mal aconteceu. Por quê? Porque Deus faz conforme a sua vontade. E qual é o motivo que nós entendemos, que a Bíblia nos mostra, da existência do mal? Será que nós conseguiríamos compreender a graça, o perdão, a glória do amor sacrificial se não existisse o mal? Vocês já viram... Espera aí, deixa eu ver se eu consigo... Como é que está conectada?
Que coisa maravilhosa. Olha aí, ó, gente, a mágica. Vocês estão vendo esse diamante maravilhoso, né? Ele é a mesma cor do que do fundo, certo? Pode passar? Qual dos dois destaca melhor? O fundo escuro, o contraste. Então, quando a gente vai, o joalheiro, né, vai mostrar uma pedra preciosa, o que ele vai querer? Para ressaltar a beleza da pedra, ele vai querer um fundo escuro, para podermos ver melhor a glória daquela pedra, a beleza daquela pedra. É isso que Deus faz neste mundo. Para Ele revelar a glória da sua graça, a beleza do seu amor, da sua misericórdia, do sacrifício de Jesus. Imagine se não tivesse pecado, se não tivesse tido a queda, como é que nós conheceríamos esse lado tão incrivelmente impactante? Até o nível que Jesus desceria para salvar uma noiva desgraçada, rebelde, inimiga. Nós nunca conheceríamos isso se não fosse pelo pecado. Nunca conheceríamos. Deus, na sua soberana vontade, determinou que a sua glória seria revelada por causa desse veludo preto, desse contraste. Só por um momento, porque em breve isso passará. Só por um momento. Mas nós estaremos para sempre, eternamente impactadas por essa história, porque nós vimos a glória dele contrastado com a nossa depravação, com a depravação deste mundo. Então, quando alguém perguntar, né, como é que Deus pode ser soberano neste mundo, onde dá tanto a mal, há tanto pecado, vocês podem ficar na paz. Podem ficar na paz. Por quê? Porque se ele não fosse soberano, nós estaremos perdidas. Nós estaremos perdidas. E por isso que eu queria encerrar com vocês lendo Salmo 37. Onde diz, Salmo 37, 1 a 15. Não vou ler ele todo, não. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra, alimente-se da verdade, agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele, e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor, espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os maus feitores serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância e de paz. Os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam um arco para bater os pobres e os necessitados, para matar os que trilham reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração e seus arcos serão despedaçados. Não há esperança sem a soberania de Deus. E não há incompatibilidade com a nossa responsabilidade, não há incompatibilidade com a bondade de Deus. E eu queria encorajar as irmãs, então, a lembrarem disso no dia a dia, nas suas orações, como isso impacta a nossa oração. Quando nós vamos pedir as coisas, quando nós vamos olhar os nossos problemas, quando nós olhamos para o mundo, entender a soberania de Deus muda a nossa cosmovisão. Nós paramos de tentar reinar o nosso próprio reinadinho e nós passamos a olhar como Deus está controlando o universo e conduzindo a história. Nossas petições param de ser tão egoístas e nós começamos a orar pelos outros. Por quê? Porque pode ser que Deus determinou que a causa secundária da bênção que o irmão vai receber é sua oração. Pode ser que o irmão, Deus está esperando você orar para ele abençoar. Ele poderia abençoar, mas ele determinou que ele vai abençoar com sua oração.
ele determinou que a causa da salvação de muitas pessoas, a causa da salvação é a pregação da palavra. Então, pode ser que aquela pessoa que você passe na rua, ela só ouvirá o evangelho se você falar a ela. Porque talvez Deus tenha determinado que você seja a causa secundária da salvação daquela pessoa. Você pode falar, Deus é soberano. Se Ele quer que a pessoa seja salva, Ele vai salvar. Mas você é responsável. Nós somos responsáveis. Vamos orar? Alguém pode orar? Rebeca?